Eu me chamo Joyce e preciso contar essa história. Não porque quero atenção ou pena de alguém, mas porque carregar isso sozinha está me consumindo por dentro, como uma chama que queima devagar, deixando apenas cinzas onde antes havia esperança. Cresci numa casa simples no interior de Minas. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Aprendi desde cedo que a vida não dá nada de graça. Cada conquista vinha regada a suor. Cada alegria tinha o peso de muitas renúncias. Talvez por isso eu tenha desenvolvido essa capacidade de aguentar tanta coisa calada. Como se o silêncio fosse uma herança, passada de mãe para filha, junto com as receitas de bolo e os pontos de crochê. Quando conheci Roberto, há 8 anos, eu trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa de contabilidade. Ele entrou pela porta daquele escritório cinzento numa tarde de março, precisando regularizar uns documentos da pequena oficina mecânica que tinha herdado do pai. Lembro do jeito como o sol batia na janela atrás dele, criando uma auréola dourada ao redor dos seus cabelos castanhos. Parecia coisa de filme, sabe? Daqueles momentos que a gente guarda na memória como se fossem fotografias amareladas pelo tempo. Roberto tinha um sorriso fácil, desses que desarmam qualquer defesa. Conversamos sobre os documentos, mas logo estávamos falando sobre música, filmes, sonhos. Ele tinha essa capacidade de fazer o mundo parecer mais leve, como se todos os problemas fossem apenas nuvens passageiras num céu eternamente azul. Eu, que sempre fui pé no chão, me vi flutuando naquela leveza dele. Começamos a namorar 2 meses depois. Roberto me apresentou para a mãe dele, Dona Cleide, numa tarde de domingo. A casa dela ficava num bairro tradicional da cidade, uma construção antiga com jardim na frente e uma varanda que parecia saída de revista de decoração. Cleide me recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos, abraço rápido e mãos que permaneceram frias mesmo depois do aperto. Então você é a Joyce? Ela disse, me medindo de cima a baixo. Roberto falou de você. Disse que trabalha num escritório. A maneira como ela pronunciou escritório carregava um peso estranho, como se a palavra estivesse suja. Mas Roberto estava tão feliz, segurando minha mão e sorrindo, que empurrei aquela sensação desconfortável para algum canto escuro da mente. Cleide havia ficado viúva há 5 anos. O marido morreu de infarto fulminante, deixando a oficina para Roberto e uma aposentadoria razoável para ela. Desde então, Roberto era seu mundo. As fotos espalhadas pela casa mostravam os dois em cada fase da vida. Roberto bebê nos braços dela, Roberto criança uniformizado, Roberto adolescente abraçado com ela em alguma formatura. O pai aparecia em algumas fotos, mas sempre como figura secundária, quase um intruso naquela simbiose entre mãe e filho. Nos primeiros meses, Cleide mantinha uma cordialidade estudada. Me convidava para almoços de domingo, sempre fazendo questão de preparar pratos elaborados que Roberto adorava desde criança. Essa era a comida preferida dele quando tinha 5 anos, dizia, servindo algum prato que eu nunca conseguia reproduzir com a mesma perfeição. Uma mãe conhece o filho como ninguém. Roberto e eu nos casamos 2 anos depois de nos conhecermos. Foi uma cerimônia pequena, íntima. Meus pais vieram de Minas, alguns amigos próximos, a família dele. Cleide usou um vestido preto. Quando questionada, disse que era azul marinho muito escuro, mas todos viram. Era preto como luto. O mais curioso de toda a nossa história é que a casa onde fomos morar era minha. Uma herança inesperada de uma tia-avó que eu mal conheci, mas que não teve filhos, e deixou o imóvel para mim. Era uma casa grande demais para uma pessoa só, num bairro valorizado da cidade. Quando Roberto e eu ficamos noivos, pareceu natural que fôssemos morar ali depois do casamento. Você tem muita sorte, Cleide disse quando soube da casa. Não é qualquer moça que tem um patrimônio desses. Roberto sempre foi muito trabalhador, construiu tudo com as próprias mãos.
É bom quando a esposa também contribui com alguma coisa. A maneira como ela disse alguma coisa, como se uma casa de quase R$ 1 milhão fosse um detalhe insignificante, deveria ter sido meu primeiro alerta. Mas eu estava apaixonada, envolta naquela névoa dourada que nos faz acreditar que o amor supera tudo. Nos primeiros 2 anos de casamento, as coisas eram toleráveis. Cleide vinha almoçar aos domingos, sempre com algum comentário sobre como eu organizava a casa, como eu cozinhava, como eu cuidava de Roberto. No meu tempo, as esposas sabiam passar uma camisa sem deixar marca, ela dizia, alisando uma ruga imaginária na roupa do filho. Mas entendo. Você trabalha fora. Deve ser difícil dar conta de tudo. Roberto nunca percebia a navalha escondida nas palavras da mãe. Para ele, era apenas Dona Cleide sendo Dona Cleide. Ela é assim mesmo, meio antiga, dizia, me abraçando depois que ela ia embora. Mas no fundo ela gosta de você. Eu queria acreditar. Deus sabe como eu queria acreditar. Continuei trabalhando, agora como supervisora no escritório, enquanto Roberto tocava a oficina. Nossa vida tinha uma rotina confortável. Acordo às 6, café juntos, cada um para seu trabalho, jantar às 8, alguns programas de TV, fins de semana alternando entre descanso e obrigações familiares. A casa era nosso refúgio. Eu tinha decorado cada canto com carinho, escolhendo móveis que combinavam conforto e elegância. A sala tinha tons de bege e marrom, com plantas que eu cultivava religiosamente. O quarto era nosso santuário, com cortinas que bloqueavam a luz da manhã nos domingos preguiçosos. A cozinha, moderna e funcional, era onde eu tentava, e muitas vezes falhava, reproduzir as receitas que Roberto amava. Essa casa não combina com vocês, Cleide disse uma vez, observando a sala de estar. É grande demais, ostentatória demais. As pessoas vão pensar que vocês são o que não são. É a casa da Joyce, mãe. Roberto respondeu, distraído com o celular. Ela herdou, não compramos. Justamente. Cleide murmurou, mas não elaborou. As indiretas foram ficando menos sutis com o tempo. Quando completamos 3 anos de casados e ainda não tinha engravidado, os comentários se intensificaram. Uma mulher sem filhos é como um jardim sem flores, ela disse durante um almoço, me encarando por cima do prato de comida. Roberto sempre quis ser pai. Desde pequeno, dizia que queria uma casa cheia de crianças. Eu engolia as palavras junto com a comida, sentindo cada pedaço descendo áspero pela garganta. Roberto e eu estávamos tentando, mas eu tinha síndrome dos ovários policísticos. As chances eram menores, o processo mais difícil. Era uma dor que eu carregava em silêncio, cada menstruação uma pequena morte dos sonhos que ainda não tinha coragem de enterrar. Estamos tentando, Dona Cleide, eu respondia, forçando um sorriso. Tentar não é o suficiente, ela rebatia. Algumas mulheres nasceram para ser mães, outras. Ela dava de ombros, deixando a frase morrer no ar viciado entre nós. Roberto começou a ficar mais distante depois do 4º ano de casamento. Passava mais tempo na oficina, chegava mais tarde, estava sempre cansado. Quando eu tentava conversar sobre filhos, sobre nós, sobre qualquer coisa importante, ele desviava o assunto. Vamos deixar acontecer naturalmente, dizia, beijando minha testa como se eu fosse uma criança que não entende as complexidades da vida adulta. Cleide, por outro lado, estava cada vez mais presente. Aparecia sem avisar durante a semana, sempre com alguma desculpa. Estava passando e pensei em tomar um café, dizia, entrando sem esperar convite. Roberto me pediu para trazer isso. Mostrava qualquer objeto insignificante que claramente era pretexto. Ela circulava pela minha casa, como se fosse dona. Abria gavetas, verificava a despensa, comentava sobre a poeira imaginária nos móveis. Quando eu era casada, mantinha tudo impecável, mesmo trabalhando, dizia, passando o dedo numa superfície qualquer. Mas cada uma tem suas prioridades.
O ponto de virada começou há 6 meses, quando Roberto me disse que a mãe estava com problemas financeiros. A aposentadoria não estava sendo suficiente. Algumas dívidas antigas do pai haviam aparecido. Ela poderia perder a casa. Pensei que ela poderia ficar um tempo com a gente, ele disse numa noite, evitando meu olhar. Só até se reorganizar financeiramente. Meu estômago se contraiu numa bola de ansiedade. Morar com Cleide? Na minha casa? Mas olhei para Roberto, vi a preocupação genuína no seu rosto, o peso nos ombros. Como dizer não? Como negar abrigo à mãe do homem que eu amava? Claro, eu disse, a palavra saindo pequena e apertada. Família é família. Cleide se mudou numa terça-feira de chuva. Trouxe 3 malas grandes e dezenas de caixas. São lembranças, explicou. Coisas que não posso me desfazer. Ocupou o quarto de hóspedes do segundo andar, mas sua presença se espalhou pela casa inteira como uma mancha de umidade numa parede. Os primeiros dias foram um exercício de paciência. Ela reorganizou a cozinha inteira porque não fazia sentido do jeito que eu tinha organizado. Mudou os móveis da sala porque a disposição anterior bloqueava a energia. Assumiu o controle das compras porque eu não sabia escolher os melhores produtos pelo melhor preço. Você teve sorte de herdar essa casa, ela me disse numa manhã enquanto tomávamos café. Roberto já tinha saído. Sem ela, duvido que meu filho teria se interessado por você. As palavras caíram entre nós como cacos de vidro. Eu queria rebater, gritar, expulsá-la. Mas fiquei muda, as palavras presas em algum lugar entre a garganta e o orgulho ferido. A convivência com Cleide transformou minha casa numa zona de guerra silenciosa. Cada cômodo virou um campo de batalha, onde as armas eram olhares enviesados e palavras afiadas como lâminas. Eu acordava já tensa, o corpo preparado para o combate diário que se disfarçava de rotina doméstica. Roberto parecia não perceber a mudança na atmosfera. Ou fingia não perceber. Nunca tive certeza. Chegava do trabalho e encontrava a mãe na cozinha, preparando o jantar com ingredientes que ela mesma havia comprado, ignorando completamente a comida que eu tinha deixado pronta na geladeira. Sua esposa deve estar cansada, Cleide dizia, servindo o prato do filho com porções generosas. Afinal, ela tem aquele trabalho tão importante no escritório. Não deve sobrar energia para cuidar direito de casa. A Joyce cuida muito bem da casa, mãe. Roberto respondia distraído, já atacando a comida. Está delicioso. Feijão igual ao que você fazia quando eu era criança. Eu mastigava minha própria comida em silêncio, cada garfada descendo como se fosse feita de ressentimento solidificado. Cleide me olhava por cima da mesa, um sorriso pequeno brincando no canto dos lábios, saboreando a pequena vitória de ter o filho comendo sua comida, não a minha. As sabotagens eram sutis, quase imperceptíveis. Ela lavava minhas roupas delicadas no ciclo errado, encolhendo blusas caras que eu usava para o trabalho. Ops, não vi a etiqueta, dizia com falsa preocupação. Essas roupas modernas são tão frágeis. No meu tempo, as roupas eram feitas para durar. Reorganizava meus documentos do escritório que eu deixava na mesa para trabalhar em casa, misturando papéis importantes com panfletos de supermercado. Estava arrumando, justificava. Não sabia que aqueles papéis eram importantes, pareciam todos iguais. Mas o pior eram os comentários constantes sobre minha infertilidade. Ela havia descoberto sobre o tratamento, vasculhou meus remédios no banheiro e usava essa informação como uma arma de tortura psicológica refinada. Vi uma reportagem sobre adoção hoje. Ela comentava casualmente durante o jantar. Talvez seja uma opção para casais que não conseguem ter filhos naturalmente. Claro, não é a mesma coisa. O sangue, sabe? O sangue é importante. Roberto ficava desconfortável nesses momentos, mas nunca intervinha decisivamente. Mãe, por favor! Era o máximo que conseguia dizer. A voz fraca, como se pedisse desculpas por existir. O que foi? Estou apenas conversando.
Cleide respondia, toda a inocência fingida. Joyce sabe que me preocupo com a felicidade de vocês. Uma casa sem crianças é como um túmulo bonito. Pode até ser impressionante, mas não tem vida. Eu desenvolvi uma geografia emocional de sobrevivência naqueles meses. Mapeei os horários em que Cleide saía para fazer compras, os momentos em que ela cochilava na poltrona da sala, os programas de TV que a mantinham distraída. Nesses intervalos, eu respirava. Minha casa tinha se tornado um território ocupado onde eu era a refugiada. O banheiro virou meu esconderijo. Longos banhos onde eu chorava com o rosto voltado para o chuveiro, a água quente misturando-se com as lágrimas, o barulho abafando os soluços. Ali, naquele cubículo de azulejos brancos, eu podia me desmanchar sem testemunhas. Comecei a trabalhar até mais tarde no escritório. Fechamento do mês. Eu mentia para Roberto. Você sabe como é? Ele acenava distraído, enquanto Cleide sorria porque tinha o filho só para ela durante o jantar. Mas mesmo o escritório perdeu seu poder de refúgio quando Cleide começou a ligar para lá. Só queria avisar que Roberto chegou bem, dizia para a recepcionista. Ah, e diga para Joyce que encontrei umas formigas na cozinha. Deve ser por causa da limpeza inadequada. Meus colegas começaram a me olhar com pena. Aquela pena constrangedora de quem presencia um acidente em câmera lenta, mas não pode fazer nada para impedir. Sua sogra ligou de novo, a recepcionista informava, e todos no escritório já sabiam o que isso significava. Uma noite, cheguei em casa e encontrei Cleide no meu quarto, mexendo no meu guarda-roupa. O que você está fazendo? Perguntei, a voz tremendo de uma raiva que eu mal conseguia conter. Organizando, ela respondeu calmamente. Suas roupas estavam todas misturadas, roupas de trabalho junto com roupas de casa. É por isso que você sempre parece desarrumada. Saia do meu quarto, eu disse, as palavras saindo entre dentes. Sua quarto. Ela riu, um som sem humor. Querida, esta casa pode estar no seu nome, mas quem faz dela um lar é meu filho. Você é apenas um detalhe legal. Roberto chegou nesse momento, interrompendo o que poderia ter escalado para algo pior. O que está acontecendo? Nada. Cleide respondeu docemente. Estava apenas ajudando Joyce com as roupas, mas acho que ela está estressada. O trabalho, sabe? Algumas mulheres não conseguem equilibrar carreira e casa. Joyce? Roberto me olhou, esperando uma explicação. Eu olhei de um para o outro. Meu marido e sua mãe, unidos por laços de sangue que eu nunca poderia romper ou igualar. Estou cansada. Foi tudo o que consegui dizer. Vou tomar um banho. No banheiro, sentada no chão frio, eu me perguntei como tinha chegado ali. Como tinha permitido que minha vida, minha casa, meu casamento se tornassem isso? A mulher forte que meus pais criaram, que conquistou tudo com trabalho e determinação, onde ela estava? Afogada em algum lugar entre o amor por Roberto e o medo de perdê-lo. O tratamento de fertilidade se tornou mais um campo de batalha. Cleide descobriu sobre as consultas médicas e passou a me bombardear com conselhos, não solicitados. Minha comadre Maria teve 6 filhos sem precisar de médico nenhum, ela dizia. O problema hoje em dia é que as mulheres são muito fracas, estressadas, focadas demais em carreira. O útero sente essas coisas. Ela trazia chás estranhos, garrafadas fedorentas, simpatias ridículas. Beba isso antes de dormir, ordenava. Coloque essa figa debaixo do colchão. Reze 3 ave-marias toda manhã olhando para o nascente. Roberto achava engraçado. Deixa ela, Joyce. Faz parte da geração dela acreditar nessas coisas. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Como se o mal não fosse a humilhação diária, a invasão constante, a erosão lenta da minha dignidade. Como se o mal não fosse ver meu marido escolhendo a mãe em cada pequeno conflito, me deixando sozinha numa guerra que eu não tinha escolhido lutar. Sabe qual é seu problema? Cleide me disse uma tarde,
quando estávamos sozinhas. Você acha que é especial porque herdou uma casa e tem um empreguinho, mas mulher de verdade, dessas que seguram um homem, não precisa de nada disso. Precisa dar família para ele, criar um lar de verdade. Você é apenas uma inquilina na vida do meu filho. As palavras se cravaram em mim como pregos enferrujados. Inquilina. Na minha própria casa, na minha própria vida. Naquela noite, deitada ao lado de Roberto, eu o observei dormir. Os contornos do rosto que eu tanto amava pareciam estranhos na penumbra. Quando foi que ele tinha se tornado esse homem que permitia que sua mãe me destruísse aos poucos? Ou ele sempre foi assim e o amor tinha me cegado? Roberto, chamei baixinho. Hum? Ele murmurou meio adormecido. Sua mãe. Ela está tornando as coisas difíceis para mim. Silêncio. Por um momento pensei que ele tinha voltado a dormir. Ela está passando por um momento difícil, Joyce. Perdeu a casa, está envelhecendo. Tenta ter paciência. Paciência. Como se paciência fosse um poço infinito de onde eu pudesse continuar tirando água, mesmo depois que o fundo secasse. Como se paciência pudesse sobreviver sendo corroída diariamente por ácido disfarçado de convivência familiar. Os dias se arrastavam numa rotina de pequenas agressões e grandes silêncios. Cleide tinha transformado minha casa em seu reino, onde ela era a rainha-mãe, e eu, no máximo, uma serviçal tolerada. Ela recebia as amigas para o café da tarde, servindo bolos na minha louça, sentadas nos meus móveis, fofocando sobre a nora que não consegue nem dar um neto para o filho. Eu ouvia as conversas do andar de cima, cada palavra uma punhalada certeira no pouco de autoestima que ainda me restava. Coitado do Roberto, uma das amigas comentou. Tão bom moço, merecia uma esposa melhor. Ele foi enfeitiçado pela casa. Cleide respondeu. Homem é assim, vê patrimônio e perde a cabeça. Mas isso passa. Quando ele perceber que ela não pode dar o que ele realmente precisa, vai acordar. Os meses se transformaram em estações de tormento. O outono chegou trazendo folhas mortas que se acumulavam no jardim, uma metáfora perfeita para como eu me sentia. Algo que já foi vivo e vibrante, agora seco e pisoteado. Cleide havia estabelecido seu domínio completo sobre a casa, e eu me movia pelos cômodos como uma sombra, tentando ocupar o mínimo de espaço possível na minha própria vida. Roberto tinha sido promovido na oficina. Agora gerenciava 3 unidades, e isso significava mais viagens, mais ausências, mais noites em que eu ficava sozinha com Cleide e seu arsenal infinito de crueldades refinadas. Uma esposa de verdade estaria orgulhosa do sucesso do marido, ela comentou numa dessas noites, enquanto assistíamos TV em silêncio tenso. Mas você parece ressentida. Deve ser porque sabe que quanto mais bem-sucedido ele fica, mais opções ele tem. Eu não respondia mais. Tinha aprendido que palavras eram munição que ela usaria contra mim depois. O silêncio era minha única armadura, frágil e cheia de rachaduras. Mas era tudo que me restava. Foi numa quinta-feira chuvosa que descobri a traição. Não de Roberto com outra mulher. Isso talvez tivesse sido mais fácil de processar. A traição era mais profunda, mais visceral. Eu tinha saído mais cedo do trabalho, com uma enxaqueca que martelava meu crânio. Ao chegar em casa, ouvi vozes na cozinha. Roberto tinha voltado de viagem mais cedo e não tinha me avisado. Ela não precisa saber, Cleide estava dizendo. É para o bem dela também. Não sei, mãe. Parece errado. Errado é ver você infeliz, filho. Você merece uma família completa. E se ela não pode te dar isso? O médico disse que ainda há chances. Médico diz muita coisa para ganhar dinheiro. Já se passaram 5 anos, Roberto. 5 anos jogados fora com uma mulher seca. Mulher seca. As palavras reverberaram no ar como um sino fúnebre. Eu encostei na parede, as pernas bambas. Não fala assim dela, mãe. Eu falo a verdade que você não quer ouvir.
Aquela prima da Marlene, a Sabrina, está solteira. Tem 28 anos, saudável, da nossa igreja. Seria uma esposa de verdade? Eu sou casado. Casamento sem filho não é casamento, é um contrato. E contratos podem ser quebrados. Silêncio. Roberto não defendeu nosso casamento. Não disse que me amava. Não disse que eu era suficiente. Apenas silêncio. Subi as escadas sem fazer ruído, tranquei-me no banheiro e vomitei. Não pela enxaqueca, mas pela náusea existencial de perceber que estava lutando uma guerra já perdida. Cleide não estava apenas tentando me expulsar da casa. Ela estava ativamente procurando minha substituta. As semanas seguintes foram um exercício de dissociação. Eu ia trabalhar, voltava, jantava, dormia, tudo no automático. Meu corpo presente, minha mente flutuando em algum lugar acima, observando aquela mulher patética que fingia que seu mundo não estava desmoronando. Cleide intensificou os ataques, talvez sentindo minha fragilidade como um predador sente o cheiro de sangue. Sabrina virá jantar conosco domingo, anunciou casualmente. É importante manter os laços familiares. Sabrina era tudo o que Cleide queria numa nora. Jovem, bonita, de uma forma convencional, religiosa, falava sobre filhos como se fossem sua única ambição na vida. Durante o jantar, ela e Roberto foram estrategicamente sentados lado a lado por Cleide. Roberto, lembra quando vocês brincavam juntos quando crianças? Cleide puxava memórias que eu não compartilhava, criando uma narrativa onde Sabrina sempre esteve destinada ao meu lugar. Eu servia a comida como uma autômata, observando meu marido rir de histórias antigas, seus olhos brilhando com uma nostalgia que nunca demonstrava quando falávamos do nosso próprio passado juntos. Joyce fez a sobremesa. Roberto tentou me incluir na conversa. Está interessante, Sabrina comentou após uma garfada do meu pudim. Diferente. Você deve ter uma receita moderna dessas de internet. É receita da minha avó, respondi secamente. Ah, ela trocou um olhar com Cleide. Gostos regionais, né? Cada lugar tem seu jeito. O jeito como ela disse regionais, como se eu fosse alguma caipira exótica, fez meu sangue ferver. Mas engoli a raiva junto com o pudim que, admito, não tinha ficado dos melhores. Depois desse jantar, Sabrina passou a ser presença constante, sempre com alguma desculpa. Ajudar Cleide com compras, buscar uma receita, devolver um livro. Sempre que Roberto estava em casa, sempre vestida impecavelmente, sempre mencionando como adorava crianças. Quero pelo menos 4 filhos, ela disse durante um café da tarde. 2 meninos e 2 meninas. Já até escolhi os nomes. Roberto sorriu. Eu também sempre quis uma casa cheia. O olhar que trocaram, breve, mas carregado, foi como uma facada no meu ventre já dolorido pela menstruação que tinha chegado mais uma vez, lembrando-me do meu fracasso mensal em conceber. Comecei a encontrar coisas de Sabrina pela casa. Um batom no banheiro de visitas. Um lenço na sala. Um grampo de cabelo no sofá. Pequenas marcações de território. Como uma cadela demarcando espaço. Esse não é meu. Eu disse para Roberto sobre o batom. Deve ser da Sabrina. Ela tem ajudado muito a mãe. A naturalidade com que ele disse isso, como se fosse normal outra mulher deixar pertences pessoais na nossa casa, me deixou sem palavras. Cleide, por sua vez, tinha abandonado qualquer pretensão de sutileza. Você devia pensar no bem-estar do Roberto, ela me disse numa manhã, bloqueando minha passagem na cozinha. Se você realmente o ama, devia libertá-lo. Libertar? Minha avó saiu estrangulada. Para ser feliz, para ter a família que merece, você está sendo egoísta, Joyce, prendendo-o numa vida estéril, sem futuro. Esta é a minha casa, eu disse, a voz tremendo. Minha casa, meu casamento. Ela riu. Uma risada fria que gelou meu sangue. Sua casa. Ela se aproximou, o rosto a centímetros do meu. Você acha que paredes e papel fazem uma casa sua?
Esta casa é do meu filho. Eu estou aqui. As coisas dele estão aqui. A vida dele é aqui. Você? Você é apenas um erro que será corrigido. As humilhações públicas também escalaram. Num churrasco de família, Cleide me apresentou para uma prima distante como a primeira esposa do Roberto. Primeira, como se já houvesse uma segunda programada. Mãe! Roberto protestou, mas estava rindo. O que foi? É modo de dizer. Todo mundo sabe que casamento sem filho tem prazo de validade. Os parentes riram constrangidos. Eu fiquei ali, segurando um prato de comida que não conseguiria comer, sorrindo um sorriso que doía nos músculos do rosto, representando o papel da esposa compreensiva enquanto morria por dentro. Joyce é uma mulher de carreira. Cleide continuou para a plateia. Dessas moderninhas que acham que sucesso profissional substitui útero. Coitado do meu filho, foi iludido. Para com isso, murmurei, mas minha voz se perdeu no barulho das conversas. Como? Cleide fingiu não ouvir. Ah, ela deve estar com vergonha. Normal. Eu também teria se não conseguisse cumprir meu papel básico de mulher. Corri para o banheiro e tranquei a porta. Não espelho. Vi uma mulher que não reconheci. Olheiras profundas, cabelo opaco, a pele sem vida. Eu estava definhando, consumida por dentro pela toxicidade daquele ambiente. Quando saí, Roberto estava me procurando. Você sumiu, disse como se fosse acusação. Sua mãe. Ela não falou por mal. Você sabe como ela é. Para de ser tão sensível. Sensível. Como se sentir dor quando constantemente atacada fosse um defeito de caráter. Como se eu devesse agradecer pela oportunidade de ser humilhada em público. O golpe mais doloroso veio quando descobri que Roberto tinha contado para Cleide sobre nossas tentativas de fertilização in vitro. Eu tinha pedido segredo. Era algo íntimo nosso, mas numa discussão sobre custos, ele deixou escapar. 40 mil reais jogados no lixo, Cleide anunciou durante o jantar com visitas. É o que já gastaram tentando fazer essa aí. Apontou para mim como se eu fosse um objeto. Funcionar como mulher normal. A humilhação foi tão profunda que senti meu corpo se desconectar da realidade. Era como assistir a cena de fora, vendo aquela mulher. Eu. Sendo destroçada publicamente enquanto o marido comia em silêncio. Com esse dinheiro dava para adotar 5 crianças. Alguém comentou. Ou Roberto podia ter investido na oficina. Cleide adicionou. Mas não. Teve que desperdiçar tentando plantar em terra seca. Terra seca. Era assim que ela me via. Não como uma pessoa com sentimentos, sonhos, dores. Apenas terra seca, onde nada crescia. Foi numa sexta-feira de novembro que tudo explodiu. Roberto estava viajando novamente e eu tinha decidido jantar fora para evitar Cleide. Mas quando voltei, às 10 da noite, encontrei a casa cheia de gente. Cleide havia organizado uma reunião de oração sem me avisar. Umas 15 mulheres estavam na minha sala, sentadas nos meus móveis, usando meus copos e pratos. Sabrina estava lá, é claro, circulando como se fosse a anfitriã. Joyce. Cleide fingiu surpresa. Achamos que você dormiria no escritório hoje, como sempre faz. Eu nunca dormia no escritório. Era mais uma de suas mentiras para me pintar como a esposa ausente. Estamos orando pela fertilidade. Uma das mulheres explicou bem intencionada. Cleide nos contou sobre seu problema. Meu problema. Como se fosse algo que eu escolhi. Uma falha moral que precisava de intervenção divina para ser corrigida. Obrigada, mas... Senta aqui, filha. Uma senhora pegou minha mão. Vamos orar para Deus abrir seu ventre. Fui arrastada para o círculo. Sabrina do meu lado direito, Cleide do esquerdo. As mulheres começaram a orar em voz alta, cada uma gritando uma súplica diferente, criando uma cacofonia de piedade agressiva. Senhor, abra o ventre desta mulher. Faz dela uma mãe, Deus. Tira a maldição da esterilidade. Limpa o que está sujo nela, Pai. Maldição. Sujeira.
As palavras martelavam meu cérebro enquanto mãos me seguravam, me impedindo de levantar. Sabrina apertava meu pulso com força desnecessária, suas unhas deixando marcas na minha pele. Repete comigo, Cleide sussurrou no meu ouvido. Eu sou uma mulher falha e preciso da misericórdia divina. Não, consegui dizer. Repete! Ela apertou meu braço. Ou você acha que é melhor que Deus? Soberba também é pecado, Joyce. Talvez por isso ele fechou seu útero. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto aquelas mulheres gritavam ao redor de mim, suas vozes se misturando numa massa sonora opressiva. Era um linchamento espiritual, uma violação da minha dor mais íntima transformada em espetáculo público. Eu vejo. Uma das mulheres gritou em êxtase. Eu vejo o problema. É um espírito de rejeição. Ela rejeita a maternidade porque quer ser homem, quer trabalhar como homem. Isso! Cleide confirmou. Sempre soube. Mulher macho. É isso que ela é. Mulher macho. As palavras explodiram dentro de mim como uma bomba. Levantei com força, me libertando das mãos que me prendiam. Saiam da minha casa! O silêncio foi imediato. Todas me olhavam como se eu tivesse cometido um sacrilégio. Sua casa? Cleide levantou também, o rosto vermelho de raiva. Você ousa expulsar mulheres de Deus da sua casa? Minha casa, repeti, a voz rouca. Esta casa está no meu nome. Eu herdei, eu pago as contas, minha casa. Você. Cleide se aproximou, o dedo em riste. Você é uma aberração. Uma mulher que não pode ter filhos e ainda se acha no direito de ter propriedade. Sabe o que você é? Um útero seco ocupando espaço que pertence a mulheres de verdade. A senhora está passando dos limites. Uma das mulheres tentou intervir, desconfortável com o rumo da situação. Limites? Cleide girou para encará-la. Esta coisa, esta fraude de mulher enfeitiçou meu filho. Usou a herança para seduzi-lo, prendeu-o num casamento estéril. Ela é uma ladra de futuros. Chega! Gritei, meu corpo tremendo de raiva. Quero todas fora agora! Vamos, gente! A senhora que tinha tentado intervir começou a reunir as outras. Vamos embora! As mulheres saíram murmurando, lançando olhares de pena ou julgamento. Sabrina demorou, sussurrando algo no ouvido de Cleide antes de sair com um sorriso venenoso. Quando ficamos sozinhas, Cleide me encarou com ódio puro. Você vai se arrepender disso. Saia do meu quarto. Saia da minha casa. Sua casa? Ela riu. Vamos ver quanto tempo continua sendo sua quando Roberto souber como você tratou mulheres de oração, quando souber que você expulsou a própria mãe dele. Ela subiu as escadas com a dignidade de uma rainha ultrajada. Eu desabei no sofá, o corpo todo tremendo. Peguei o celular e liguei para Roberto. Caixa postal. Roberto, sua mãe. Ela passou de todos os limites hoje. Precisamos conversar. Me liga. Ele não ligou. Não naquela noite. Não no dia seguinte. Quando finalmente retornou no domingo, Cleide já tinha tido 2 dias para plantar sua versão da história. Como você pôde? Foi a primeira coisa que ele disse ao entrar. Humilhar minha mãe daquele jeito? Humilhar? Roberto, ela trouxe 15 mulheres para fazer um ritual de fertilidade em mim. Elas estavam tentando ajudar, e você, como sempre, foi grossa e insensível. Insensível. A palavra caiu entre nós como uma sentença. Insensível. Minha voz saiu pequena. Roberto, sua mãe me chama de mulher seca, terra infértil, fraude de mulher. Todos os dias. Todos os dias. E eu sou insensível. Ela está idosa, tradicional. Você precisa ter paciência. Até quando? Até ela conseguir me substituir pela Sabrina? O silêncio dele foi resposta suficiente. Ele sabia. Sabia das intenções da mãe e não fazia nada. Você quer isso também, não quer? Perguntei, a verdade finalmente clara. Você quer que eu saia para poder recomeçar com alguém que possa te dar filhos? Não é assim. Então é como? Eu quero ser pai, Joyce. É crime querer ser pai.
É crime querer uma família completa? E eu não sou família completa. Ele não respondeu. Não precisava. O silêncio disse tudo. Naquela noite, dormi no sofá. Ou melhor, fiquei deitada no sofá, olhando para o teto, repassando os últimos 5 anos, procurando o momento exato em que meu casamento tinha morrido. Talvez tivesse nascido morto, e eu estava apenas agora admitindo o óbito. Na segunda-feira, Cleide desceu para o café da manhã como se nada tivesse acontecido. Roberto já saiu, anunciou. Disse que você estava dramatizando de novo e ele precisava de paz para trabalhar. Dramatizando. Minha dor era drama para eles. Sabe, Joyce, ela continuou, servindo-se do café que eu tinha feito. Eu até admiro sua persistência. Continuar segurando um homem que claramente não te quer mais. Mas pense bem, vale a pena? Toda essa humilhação? Eu amo o Roberto. Amor? Ela riu. Amor sem fertilidade é apenas apego doentio. Você está privando meu filho da felicidade por puro egoísmo. E a senhora está tentando destruir meu casamento por possessividade doentia. Ela bateu a xícara na mesa, café derramando no tampo de vidro. Destruir? Eu estou tentando salvar meu filho de você, dessa sua energia morta, dessa sua incapacidade de ser mulher. Você é um câncer na vida dele. Se sou tão ruim assim, por que ele casou comigo? Pela casa, ela gritou. Pela maldita casa. Você acha mesmo que ele olharia 2 vezes para você se não fosse por esta casa? Uma mulher sem graça, sem família importante, sem capacidade de gerar vida? Por favor. As palavras me atingiram como socos, cada uma encontrando um ponto fraco, uma insegurança que eu tentava esconder até de mim mesma. Mas sabe de uma coisa? Cleide se levantou, circundando a mesa como um abutre. Isso vai acabar, de um jeito ou de outro. Ou você sai por bem, ou... Ou o quê? Ela se inclinou, o rosto próximo ao meu, e pude sentir o cheiro azedo do seu hálito. Ou eu faço você desejar nunca ter nascido. Você não conhece do que sou capaz para proteger meu filho. Saia da vida do Roberto, ou vai morar debaixo da ponte. Porque quando eu terminar com você, não vai sobrar nada. Nem casa, nem marido, nem dignidade. A casa está no meu nome, eu disse, tentando soar mais forte do que me sentia. Ela riu. Nomes em papéis. Você ainda acredita que isso significa alguma coisa? Querida ingênua. Quando Roberto escolher entre você e a mãe dele, quando a comunidade inteira souber que tipo de mulher você é, egoísta, estéril, cruel, quando Sabrina estiver grávida do primeiro neto dele. O quê? O sorriso dela se alargou, maligno. Ops! Deixei escapar? Roberto e Sabrina têm se encontrado. Para conversar, claro. Sobre o futuro. Sobre possibilidades. Sobre como seria a vida dele com uma mulher de verdade. Meu mundo girou. Levantei da mesa e corri para o banheiro, vomitando bile e café. Quando voltei, Cleide estava na sala falando ao telefone. Sim, Sabrina querida, hoje à noite. Pode vir jantar. Roberto estará aqui. Ela me olhou enquanto falava, saboreando minha destruição. Use aquele vestido vermelho. Você sabe qual? Ele adora vermelho. Tranquei-me no quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Meu casamento estava acabado. Não por falta de amor, pelo menos da minha parte, mas por uma sabotagem sistemática e cruel que eu não tinha forças para combater sozinha. À noite, quando Roberto chegou, Sabrina já estava lá. Vestido vermelho como prometido. Os dois rindo na cozinha enquanto Cleide cozinhava. Desci as escadas e os três me olharam como se eu fosse uma intrusa. Joyce, Roberto disse, desconfortável. Sabrina veio jantar. Eu vejo. Espero que não se importe. Sabrina disse com falsa doçura. Cleide me convidou? Por que eu me importaria? Respondi, a voz morta. É só mais uma humilhação no catálogo infinito desta casa. Joyce. Roberto começou. Não. Sabem de uma coisa?
Divirtam-se. Planejem o futuro. Escolham nomes para os filhos. Eu vou sair. Para onde você vai? Cleide perguntou vitoriosa. Eu a encarei, reunindo os últimos farrapos da minha dignidade. Descobrir quem eu sou quando não estou sendo destruída diariamente. Saí porta afora, sem destino, apenas precisando escapar daquele inferno que um dia chamei de lar. Enquanto caminhava pela rua escura, uma certeza cristalina se formou em minha mente. Cleide tinha razão sobre uma coisa. Isso ia acabar. Mas não do jeito que ela planejava, porque a casa estava no meu nome. E eu tinha acabado de lembrar exatamente o que isso significava. Passei aquela noite num hotel barato do centro, deitada na cama com lençóis ásperos, olhando para o teto manchado de umidade, eu tive minha epifania. Não foi dramática nem súbita. Foi como uma névoa se dissipando lentamente, revelando uma paisagem que sempre esteve ali. Eu era Joyce, filha de pedreiro e costureira, mulher que construiu sua carreira do zero, herdeira legítima de uma casa que valia quase 1 milhão e estava permitindo que 2 pessoas me convencessem de que eu não valia nada. Liguei para minha advogada às 7 da manhã. Doutora, Mariana? Preciso de uma consulta urgente. É sobre minha casa e meu casamento. 2 horas depois, eu estava no escritório dela contando tudo. Cada humilhação, cada agressão verbal, cada tentativa de me expulsar da minha própria casa. Mariana ouviu, fazendo anotações, seu rosto se fechando progressivamente. Joyce, legalmente a casa é inteiramente sua. Herança não entra em comunhão de bens. E mais, o que essa mulher está fazendo configura perturbação do sossego, dano moral e possivelmente até violência psicológica. Eu posso expulsá-la? Pode. Ela não tem nenhum direito legal sobre o imóvel. É sua convidada e, como tal, pode ser convidada a se retirar a qualquer momento. E Roberto? Se vocês se divorciarem, ele não tem direito à casa. Pode pedir pensão se comprovar dependência econômica, mas, pelo que você me contou, ele tem a oficina. Saí daquele escritório me sentindo algo que não sentia há meses. Poderosa. Não de forma agressiva, mas consciente dos meus direitos, do meu valor, do meu lugar no mundo. Voltei para casa na hora do almoço. Roberto estava na oficina, mas Cleide estava lá, como sempre. Sentada na minha poltrona, assistindo TV na minha televisão, comendo biscoitos que comprei com meu dinheiro. Olha quem voltou! Ela disse sem tirar os olhos da tela. A Drama Queen. Roberto disse que você passou a noite fora. Muito maduro da sua parte abandonar o marido. Cleide, minha voz saiu firme, sem tremor. Preciso que você arrume suas coisas. Ela finalmente me olhou, diversão dançando em seus olhos. Perdão? Você precisa sair da minha casa. Tem até amanhã, ao meio-dia. Ela riu. Aquela risada que sempre me diminuía, mas que agora ricocheteou na minha nova armadura de determinação. Sua casa? Querida, já discutimos isso. Esta casa é do meu filho. Tirei do bolso a cópia da escritura que Mariana tinha me dado. Leia. Meu nome. Apenas meu nome. Herança da minha tia-avó, Maria Aparecida. Roberto não tem nenhum direito legal sobre este imóvel. A cor sumiu do rosto dela. Você não ousaria? Eu ouso. Estou pedindo educadamente para você sair. Se não sair até amanhã, ao meio-dia, chamarei a polícia para removê-la por invasão de propriedade. Roberto não vai permitir. Roberto não tem voz nesta decisão. A casa é minha. Ela levantou, tremendo de raiva. Sua vagabunda! Sua interesseira! Usando a casa para controlar meu filho. Interesseira? Eu ri. E foi libertador. Cleide, eu herdei esta casa. Eu não seduzi ninguém por dinheiro. Eu não manipulei ninguém. Diferente de você, que está tentando prostituir seu filho com a Sabrina por causa da família dela ter dinheiro. Como ousa? Como eu ouso? Gritei de volta, anos de raiva finalmente explodindo.
Você me chamou de mulher seca, de terra infértil, de fraude, de aberração. Você trouxe gente para minha casa para me humilhar. Você está ativamente tentando destruir meu casamento. E eu que sou a ousada. Você não é mulher suficiente para meu filho. E a senhora não é mãe suficiente para deixá-lo viver a própria vida. Ela avançou para me bater, mas eu segurei seu pulso no ar. Não! Ouse! Além de invasão de propriedade, adiciono agressão física ao boletim de ocorrência. Você está blefando. Teste! Ficamos ali, encarando uma a outra, dois animais feridos medindo forças. Então, ela puxou o braço e subiu as escadas pisando forte. Roberto chegou em casa uma hora depois, furioso. O que você está fazendo? Minha mãe ligou chorando, pedindo para ela sair da minha casa. Nossa casa! Não, Roberto, minha casa. Herança não entra em comunhão de bens, você sabe disso. Somos casados há 5 anos. E por 5 anos eu aguentei sua mãe me destruindo enquanto você assistia. Acabou. Ela é minha mãe. E eu sou sua esposa. Ou era para ser. Mas você escolheu, não escolheu? Toda vez que ela me humilhava e você ficava quieto, você escolhia. Toda vez que ela trazia Sabrina para nossa casa e você achava normal, você escolhia. Você está exagerando. Roberto, você está tendo um caso com Sabrina? O silêncio dele foi ensurdecedor. Ainda não é um caso, ele finalmente disse, a voz pequena. Ainda não. 2 palavras que confirmaram todas as minhas suspeitas. Saia. O quê? Saia da minha casa, você e sua mãe. Agora. Joyce, vamos conversar. Não há nada para conversar. Você escolheu. Agora aguente as consequências. Você não pode me expulsar. Posso e vou. Esta casa está no meu nome. Eu pago as contas de luz, água e PTU. Eu compro a comida. Eu mantenho tudo. Vocês dois são apenas parasitas que eu tolerei por tempo demais. Parasitas? A voz de Cleide veio do alto da escada. Nós somos família. Família não destrói. Família não humilha. Família não sabota. Vocês são carrascos disfarçados de parentes. Subi para o quarto e comecei a jogar as coisas de Roberto no corredor. Camisas, calças, sapatos. Cada peça voando era um peso saindo das minhas costas. Para com isso! Ele tentou me segurar. Não me toca! Gritei. Você perdeu esse direito quando escolheu a mamãe e a amante em vez da esposa. Sabrina não é minha amante. Ainda! Joguei os sapatos dele escada abaixo. Mas vai ser, não vai? Assim que se livrar da esposa estéril. Cleide subiu, tentando recolher as coisas do filho. Isso é abuso. Vamos processar você. Processar? Eu ri. Por favor, processem. Vou adorar contar para o juiz sobre a campanha de tortura psicológica que vocês fizeram. Tenho mensagens, testemunhas, até gravação daquele dia do círculo de oração forçado. Gravação? Cleide empalideceu. Meu celular estava gravando no bolso. 1 hora e meia de vocês me chamando de maldita, suja, aberração. Acha que o juiz vai ficar do lado de quem? Era mentira. Eu não tinha gravado nada. Mas o medo no rosto dela valeu o blefe. Continuei jogando coisas no corredor. As caixas de Cleide, os pertences que ela tinha espalhado pela casa como marcação de território. A coleção de fotos de Roberto que ela tinha colocado em cada cômodo, tudo formando uma montanha no corredor. Você vai se arrepender, Cleide sibilou. Vai ficar sozinha, velha, seca, sem ninguém. Melhor sozinha do que mal acompanhada. Roberto, fala alguma coisa. Ela sacudiu o filho. Roberto me olhou, e por um momento vi o homem que amei. Perdido, confuso, dividido entre 2 mulheres que puxavam-no em direções opostas. Mas então ele falou: Joyce, você está sendo irracional. Vamos dormir. Amanhã conversamos com calma. Irracional. Depois de tudo, eu ainda era a irracional. Não vai ter amanhã. Quero vocês fora até meio-dia ou chamo a polícia. Tranquei-me no quarto, empurrando a cômoda contra a porta.
Do lado de fora, podia ouvir Cleide chorando dramaticamente, Roberto tentando acalmá-la, os dois discutindo sobre o que fazer. Não dormi. Fiquei sentada na cama, abraçando os joelhos, me preparando para a guerra que viria pela manhã. Às 6 da manhã, ouviu batidas na porta. Joyce, abre! Precisamos conversar. Era Roberto. Não! Você é minha esposa! Pedir o divórcio. Mariana, minha advogada, vai entrar em contato. Mariana? Você já foi a uma advogada? Fui. E descobri coisas interessantes, como o fato de que posso pedir indenização por danos morais contra sua mãe e que infidelidade emocional também conta no divórcio. Silêncio. Joyce, eu te amo. Não. Você ama a ideia de mim grávida. Você ama a casa que eu trouxe. Você ama o conforto que eu proporciono. Mas a mim, Joyce, a mulher real com problemas reais e dores reais, você nunca amou. Isso não é verdade. Roberto, sua mãe me chamou de lixo na sua frente e você não disse nada. Isso é amor? Mais silêncio. Às 8, liguei para Mariana. Eles se recusam a sair. O que eu faço? Vou mandar um oficial de justiça com uma notificação. Se não saírem, podemos chamar a polícia. Às 10, o oficial chegou. O escândalo que Cleide fez foi épico. Gritava para os vizinhos que estavam me roubando, que eu era uma ladra, que tinha seduzido o filho dela para roubar a casa. Os vizinhos, que tinham presenciado meses das suas grosserias comigo, não compraram o teatro. Sempre achei ela abusiva. Ouvi Dona Maria comentar. Pobre Joyce. Ao meio-dia em ponto, Roberto e Cleide estavam na calçada com suas malas. Eu observei da janela enquanto eles colocavam tudo num táxi. Cleide me olhou uma última vez, ódio puro emanando dela. Você vai morar debaixo da ponte. Ela gritou. Está me ouvindo? Debaixo da ponte. Abri a janela e joguei um papel. Era um bilhete que eu tinha escrito durante a noite. Você me subestimou. Aproveite a ponte que me prometeu. A casa fica comigo. O rosto dela, quando leu, foi impagável. Roxa de raiva, ela tentou voltar, mas Roberto a segurou. Entraram no táxi e partiram. Desci as escadas da minha casa, e me sentei na sala. O silêncio era ensurdecedor e maravilhoso. Sem críticas, sem humilhações, sem veneno. Nos dias seguintes, Roberto tentou contato várias vezes. Mensagens, ligações, até flores no trabalho. Não respondi nada. Mariana cuidou do divórcio, que foi rápido, já que não havia bens para dividir, e Roberto tinha pressa. Sabrina estava grávida. Sim, grávida. De 3 meses. O que significava que, enquanto eu sofria com tratamentos de fertilidade, meu marido estava construindo a família dos sonhos dele com outra. 6 meses se passaram. Refiz minha casa, pintei paredes, mudei móveis, exorcizei as memórias ruins. Voltei à terapia, cuidei de mim, reencontrei amigas que tinha afastado durante o casamento tóxico. Numa tarde de sábado, estava no supermercado quando a vi. Cleide, mais velha, mais curvada, empurrando um carrinho com poucos itens, todos da marca mais barata. Nossos olhos se encontraram. Por um momento pensei que ela fosse fazer um escândalo, mas ela apenas desviou o olhar e se afastou. Cleide! Chamei. Não por maldade, mas por uma curiosidade mórbida. Ela parou, mas não se virou. Soube que Roberto e Sabrina se casaram. Eu disse. Casaram. A voz dela estava diferente, sem o veneno de antes. E você está morando com eles? Ela riu, mas não havia humor no som. Num quarto, nos fundos, Sabrina não gosta de sogra dentro de casa. Diz que atrapalha a privacidade do casal. A ironia era tão pesada que quase dava para tocar. A mulher que me torturou por não aceitar sogra em casa, agora vivia como hóspede indesejada nos fundos da casa do filho. Sinto muito, eu disse. E era verdade. Não sentia prazer na desgraça dela, apenas uma paz triste de ver como o universo às vezes cobra seus preços. Não sinta. Eu fiz minha cama, agora deito nela. Só. Joyce? Sim?
Você estava certa. A casa era sua. O direito era seu. Eu que. Ela pausou, engolindo o orgulho que deve ter descido como cacos de vidro. Eu que errei. Assenti e cada uma seguiu seu caminho. Hoje, 2 anos depois, minha casa é meu santuário. Adotei uma menina, Sofia, que enche os cômodos com risadas e desenhos coloridos. Não foi o caminho que planejei para essa maternidade, mas é o meu caminho, e é perfeito. Roberto às vezes manda mensagens pedindo perdão, dizendo que errou, que Sabrina não é quem ele pensava, que a mãe dele destruiu tudo. Não respondo. Esse capítulo está fechado. Cleide mora agora num kitnet que Roberto aluga para ela. Sabrina não a queria por perto do bebê. Disse que ela passava energia negativa. A mulher que me acusou de não ser família suficiente agora é mantida à distância da família que ajudou a construir sobre os escombros do meu casamento. Às vezes, quando Sofia está dormindo e a casa está silenciosa, eu penso naqueles anos de tormento. Como permitir que 2 pessoas me convencessem de que eu valia menos que nada? Como quase acreditei que não merecia a casa que era legitimamente minha, o respeito que era basicamente meu direito, o amor que deveria ser incondicional. Mas então, olho ao redor. Vejo minha casa reconstruída, minha filha dormindo tranquila, minha vida refeita das cinzas e entendo. Eu não apenas sobrevivi, eu renasci. Mais forte, mais sábia, mais eu mesma do que jamais fui. E quanto a morar debaixo da ponte? Bem, a única que acabou sem teto fixo foi quem fez a cameaça. A vida tem dessas ironias. E eu, que aprendi a apreciar a justiça poética do universo, durmo muito bem à noite na minha casa, com minha filha, vivendo minha vida. Porque no final, a casa sempre foi minha. O erro foi deixar que me convencessem do contrário. Mas esse erro eu nunca mais vou cometer. Se o vídeo te deixou curioso, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Nunca se sabe o que pode acontecer na próxima história.